graça. Et encore. E Et encore. Tu prieras. vai ter que orar. Parce que tu n'es pas libre. Quer dizer, alguém Il y que a não un está serpent livre. qui est toujours derrière toi. Quer dizer, há uma coisa atrás de Il ti. faut prier. Quer dizer, Il faut prier. deve orar. Et qui accorde la grâce. Quer dizer, Deus Que fez Dieu a graça. veille. Que é bem Je bénis feito. l'Éternel. E abençoe o Car il eterno. nous aime beaucoup. Quando ele nos ama Tu muito, prieras. vai orar. Tu prieras Vai encore. ter que orar mais. Faites attention. Toma Je cuidado. vois une personne t'appeler. Tu vai ver uma pessoa te chamar. Appelle Wana. Quer dizer, mas aquela chamada Et stress na kati ya mutema na yo. colocou estresse no seu coração. Que Dieu veille. Que Dieu accorde la grâce. Que Deus acorda mais a graça. Que Dieu veille. Que Dieu veille. E Deus vem. Ici nous sommes en Angola. Aqui estamos em Luanda. Éternel Dieu de gloire. Eterno Deus da Je veux que glória. tu sanctifies ce pays. Eu quero que santifique Je esse veux que tu país. bénisses ce pays. Eu quero que abençoe esse Que le país. sang de Jésus couvre ce Que o pays. sangue Nzambe bénit les Deus autorités. abençoe somente a Bénis les autoridade. chefs de l'État, Abençoe le o chefe do gouvernement, Estado. E todo l'armée. aquele seu Nzambe, Deus, ngoluna yo, a sua ezala na graça kati na bango. que seja dentro Au nom deles. puissant de É Jésus. nome poderoso de Deus. Encore une fois, Amen. Mais uma vez, amém. Makono, il faut faire attention. E vai ter que tomar cuidado. Il y a un serpent sur tes Quer pieds. dizer, um serpente que está te Il segurando. veut mordre. Quer dizer, você deve C'est ça tomar son cuidado. objectif. Esse é o objetivo. Tu prieras. Deve orar. Tu prieras. Deve orar. Que Dieu veille. E aí, bem Makono, tu feito. prieras. Mas quando vai ter que Car orar. au Congo, E quando dans aquele bientôt il filho tombera. brevemente vai C'est le temps cair. de prier. E aí deve Il faut bien prier. Deve orar Que bem. Dieu accorde la grâce. E Deus acorda a Écoutez-moi graça. bien, jeune homme. Quer dizer, eu estou bem L'Éternel est homem. prêt de délivrer ta vie Deus quer libertar a sua vida et ta santé. e a sua saúde. Mais il faut bien prier. Mas deve orar Il bem. y a une lumière qui rayonne au-dessus. Quer dizer, é uma luz que está por cima. Exokita, mais. Quer dizer, está Tu n'es pas somente prêt descendo. Quer dizer, de não está recevoir pronto cette lumière. de receber aquela Mais luz. si tu as la foi, Mas se você tem a Dieu fé, t'utilisera. Deus vai te Quand utilizar. tu seras disposé, E você vai ser et ça disponível. s'accomplira comme E ça. vai acontecer dessa Assis-toi. forma. Pode se Écoutez-moi sentar. bien, Bouilly. Hoje também bem Ezequiel. Namba maman moko. Deus vai enviar uma mulher. E mais à uma cause de la velha. partenaire. Quer dizer, vai ser Mais à cause partenária. de maman na quatre église. Mas vai ganhar mais na Il igreja. faut bien prier. Deve orar Il faut bem. prier. Deve orar Il faut bem. bien encadrer. Deve enquadrar Que Dieu bem. veille. E Deus vem. Les problèmes de rhumatisme. O problema de baritismo. Makolo sala pasi na ndenga osakanate. Quer dizer, a perna está Tua doendo muito. isosoa. Os ossos estão L'Éternel doendo. guérit. E Deus vai curar. L'Éternel guérit. Deus vai curar. Il guérit. Vai curar. Et il agit. E aí Et vai c'est comme ça que agir. ça se passe. É dessa forma que Lève-moi la main acontece. pour la gloire de Dieu. Louva somente o nome da Aleluia. glória de Deus. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Hoje é o último dia. Alléluia. Jésus. Jésus. Attendez, attendez. Esperam. Mutu moko asa na salle. Uma pessoa está na sala. Akendaka na ndako ya nganga. Quer dizer, foi já no quimbandeiro. Référence nange eza moko. Referência somente uma. balongolaka yo bilamba nyonso na silipi mpo na kosala E cérémonie. tiraram toda a roupa somente para fazer a cerimônia. Aujourd'hui, Hoje, Dieu a besoin de toi. Deus precisa de Ici, ti. c'est la foule maintenant. Quer dizer, essa multidão Je ne peux agora. pas citer les noms. Quer dizer, não vou mencionar o Mais tu nome. connais. Mas você Quand nous allons conhece. commencer à prier, Quando vamos começar a orar, il faut être prudent. você deve ser Il faut être prudente. prudent. Deve ser prudente. Dans ces rangées ici, juste au Nessa coin, faixa aqui até no fim. nous avons plus de 3 personnes na maladie moko. Quer dizer, tu vai Maux ver de pessoas tête. com a mesma doença. Maux de tête, Dor de moi, ils ont tous cabeça. aqui cité. Dor de cabeça Là. para entrar nessa faixa. Si vous avez la foi, Se você tem a quand fé, nous allons commencer à prier, quando vamos começar a orar, ça sera le miracle. quer dizer, vai ser milagre. L'Éternel va agir. Deus vai Il y agir. a quelque chose que je ne comprends pas. Há uma coisa que não estou On a compreendendo. nyama moko lokola mpuku. Tu vê um bicho como rato. Ezobima mwasi comme ça. Tá saindo como uma Ezoki mulher. mezokende. Quer dizer, está Quand je avançada. pose la question, nzambe eza nini? Tu vai perguntar o que é isso. Plusieurs personnes basana ba complication na libumu. Quer dizer, muita pessoa tem complicação na Si vous barriga. avez la foi, Se você tem a fé, l'Éternel va agir. Eterno vai agir. L'Éternel va agir. Eterno vai Le agir. tout dépend de votre foi. Não depende Et somente da quand nous nossa allons fé. commencer à E prier, Deus, quando vai começar a l'Éternel orar, va o délivrer. Eterno vai libertar. Il va délivrer. Vai libertar. Il y a un homme ici. Há um homem aqui, Il a laissé sa femme malade à la maison. deixou a sua mulher doente Mais em si tu as la casa. foi, Mas se você tem Tu a peux fé, remplacer ta femme. vai passar La sua guérison mulher. est possible. A cura é Quand nous allons commencer à impossível. prier, Quando nós vamos começar a l'Éternel orar, Dieu est vivant. Eterno Deus é Il vivo. y a une personne qui a les Há uma problèmes de pessoa la que já era sérologie. nesse lugar. Il y a une personne Há uma qui a pessoa les problèmes que tem de problema. la sérologie. E aí somente a cirurgia. Ici, É justement, somente, ici, é somente aí. ici. É somente Si aí. tu as la foi, Se você tem a fé, l'Éternel guérit. Eterno vai Même curar. les sida, Mesmo o SIDA, l'Éternel délivre. Eterno vai libertar. Tout est possible. Tudo é possível. Mais à celui qui Naquele que crê, croit à l'Éternel, creia em Eterno. et il agira. E ele vai agir. Il accomplira des Ele vai grandes, cumprir a des graça. grandes choses. E grande Des coisa. très grandes choses. E grande coisas. Quand ta femme reviendra, Quando a sua mulher vai il ne fera regressar, pas longtemps. quer dizer, não vai Elle permanecer
tombera malade. vai cair doente. Il faut prier. Deve orar. Priez pour ça. Ora por isso. Pour que ça passe bien. Tá, passa bem. L'Éternel est vivant. Eterno é vivo. Il est vivant. Ele é vivo. Il est vivant. Ele é vivo. Il est vivant. Ele é vivo. Alléluia. Alléluia. Chantons Jésus. Alléluia. Jesus. Chantons Jésus. Jésus. Il y a une chose que l'Éternel réclame. Há uma coisa que o Eterno reclama. Moi, c'est l'ibala trichakate. Quer dizer, mulher casada não pode Ce trair. péché est en train de sonner mal dans la salle. Quer dizer, um pecado que está circular aqui na Tu connais sala. bien ton âme, comment tu Você marches. conhece a sua alma, como caminha. Repentez-vous et convertissez-vous. Arrependam-vos e Car converte-vos. Jésus vient bientôt. Quando Jesus vai aproximar C'est cela qui est brevemente. important. Isso que é mais importante. Écoutez-moi très bien. Ouçam-me bem. Nzambe aza na capacité kopesa yo mobali na yo. Deus tem capacidade de dar teu marido. Référence. Quer dizer, eu sou a Qui avait certeza. couché hier la nuit. Quer dizer, você traiu ontem à noite. Nzambe alobi. Deus te Si disse, tu as la foi, se você tem a il fé, peut te donner ton mari. ele vai te dar teu marido. Et dans bientôt, E brevemente, mupepe koleka. o vento vai passar. Bambambume kokweya. Quer dizer, os frutos vão Tout cair. dépend de votre foi. Ele não está dependendo da vossa fé. Pas de votre foi. Vai depender da vossa Il y a fé. quelque chose que je Há vois. uma coisa que eu estou C'est vendo. justement dans ces rangées. É somente nessa C'est faixa. un problème cardiovasculaire. É um problema aí cardíaco que vai Motema. circular no coração. Et ça la bienté. Não está funcionando bem. Ils ont comme compliqué des palpitations Quer cardiaques. dizer, está complicado aí a Il y a une preocupação chose que je peux te dire. Uma coisa que pode te dizer. L'Éternel guérit. Eterno vai curar. L'Éternel, Eterno. l'Éternel, Eterno il guérit. vai te curar. C'est cela qui est essentiel. Isso que é Je essencial. vois une force négative. Só vê uma força Mais ils ont negativa. mis justement dans ma cadame. Mas está saindo somente aqui Ils ont nesse mis lugar. là dans nzoto ya mwana mwasi. Está saindo no corpo de uma mulher. Il est en train de projeter des mauvais rayons ici. Quer dizer, está nadando uma coisa mal aqui. Je m'en fous de lui. Eu não me importo dela. Puisque je connais, je fais le travail de Porque eu Dieu. conheço tu a fazer o trabalho de Deus. Et ça problème n'a rien ensemble. Esse é o problema dele com L'Éternel est Deus. vivant. Eterno é vivo. Très fort encore, amen. Mais uma forte amém. Plus fort encore, Mais uma amen. forte amém. Très fort encore, amen. Mais uma forte amém. Très fort, amen. Mais forte amém. Plus fort, amen. Mais forte amém. Plus fort encore, Mais amen. forte amém. Je cherche une personne. Eu estou a procurar uma pessoa. I have about Jesus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? O que que faz na vida? Lève-toi. Levanta-te. Pour ça, la ganine. Faz o que na vida? Viaja. Oteka ganine. Vendes o quê? Vende feijão. Sambela kawapi. Rezas aonde? Osala ganine église na bino. Faz o que na sua igreja? Nada. Okobanda osala banda lelo. Agora vai começar a servir a partir de hoje. Kati église na yo, Somente na tua c'est igreja. que Dieu veut. E Deus vai bem feito. Commence à travailler. Vai começar a trabalhar. Mais quand je commencerai à prier pour les gens, Mas quando eu vou começar a orar para as je pessoas, prierai pour toi. vou orar também para ti. Assis-toi. Pode se sentar. Maintenant, Agora, on doit chanter. devemos cantar. On passe encore et on avance. Vamos cantar, Je depois dois vamos commencer la avançar. prédication maintenant. On doit Eles chanter. vão começar a pregação agora, devem Allons-y, cantar. allons-y, allons-y. Vite, Podem vite, ir vite, já vite, cantar. vite, vite. Rápido. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est ma lumière, Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Chantons tous Alléluia. Eh. Alléluia. Chantons tous Alléluia. Alléluia. Pour cet hymne, mon fait d'amour, Jésus, Alléluia. que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi moi je t'adore, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi moi je t'adore, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. eh. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. eh. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, pour cet hymne, mon
t'adore, Seigneur. Alléluia. Le créateur de l'univers, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Le faiseur de miracles, c'est toi, Jésus. Alléluia. Le transformateur de nos vies, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons, acclamons Jésus. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix. E aí viu mesmo como o filho de homem se levantar na Qu'est-ce qui a cruz. sauvé l'humanité? C'est Agora la quem que croix. salvou a humanidade? Ou bien c'est le Fils de l'homme. Será que é o filho do homem? Le salut vient-il de la croix? A salvação veio mesmo da Ou cruz? bien le salut vient du Fils de l'homme? Ou a salvação veio do filho do homem? Maintenant, pourquoi le Fils de l'homme était sur la croix? Agora por que, que o filho do homem estava na cruz? Écoutez-moi très bien. Ouçam-me bem. La croix, c'est la référence. A cruz é uma Mais la referência. croix, ce n'est pas le salut. Mas a cruz não é a La salvação. croix, c'est une référence qui annonce que le Fils de l'homme était crucifié là-bas. Quer dizer, a cruz é uma referência que anuncia o filho do homem Et foi quand crucificado le lá. Fils de l'homme était crucifié, Mas quando o filho do homem foi crucificado, qu'est-ce que Dieu envisageait? o que Deus Est-ce avisou? que c'est la torture de Será que Jésus? foi somente a Non, tortura la só a souffrance de Jesus? Jésus. Será que o sofrimento de Jesus Dieu não? envisageait une chose. Mas ele veio somente uma coisa. C'est le sang qui coulait sur la Foi croix. somente o sangue que C'est circulava seulement na ça cruz. ce que Dieu voulait. Era esse amor que Deus Il voulait que queria. le sang coule Ele queria para sangue pour circular. le salut du monde entier. E aí expande o mundo inteiro. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Ouça-me, amado. Nous sommes en train de parler sur le mystère du salut. Estamos a falar sobre o ministério da salvação. Quand on parle du salut, Quando nós falamos da on salvação, sous-entend qu'il y a un emprisonnement. vamos notar que há cadeia. On sous-entend qu'il y a une oppression. Vamos notar que há uma pressão. Les peuples qui sont liés, Do povo que les estão peuples qui ligados. sont oppressés, Do povo que estão tout ne cadeados. marche pas. Tudo não está caminhando bem. Comment ça va mal? Como por Comment estar? tu Está vas? mal. Je ne vais pas bien. Como está? Não está La bom. santé me dérange. A saúde lhe Les incomoda. affaires me dérangent. E a doença Les lhe voyages incomoda. me dérangent. As coisas lhe Les incomodam. mariages me dérangent. Casamento lhe La incomoda. vie me A dérange. vida me incomoda. Tout ne marche pas. Tudo não caminha bem. Alors, Aí, les gens oppressés, as pessoas estão em Jésus cadeia. était venu pour ces gens-là. Jesus veio para essas C'est pourquoi la Bible dit ceci. É por isso a Bíblia diz Car assim: l'Esprit du Seigneur, quando o Espírito do Senhor, l'Éternel est sur moi. o Eterno está sobre Il mim, m'a oint Ele me ungiu pour annoncer la bonne nouvelle anunciar a boa aux nova. malheureux. E é somente Car il m'a envoyé quando me enviou pour annoncer une année de la grâce du para Seigneur. anunciar a me levar a graça do Renvoyer Senhor. libre les opprimés. Somente para enviar livre o Les gens imperador qui étaient dans les noirs. das pessoas que estão em La preto. Bible dit Galilée, Galilée. A Bíblia diz que Galileia, Un peuple qui Galileia. était dans les noirs. Tem povo de Deus que Mais estavam em preto. soudainement, Quer dizer, ils tudo que ont estava vu la caminhando. lumière Estava apparaître. caminhando a luz e Et aparecendo. Galilée a rayonné. E quando é porque ele ungiu? Galilée qui signifie cercle. Quer dizer, quando foi muito Une simples. ville cosmopolite. Quer dizer, uma cidade Il y mesmo avait les païens. Havia Et pagão. il y avait des juifs. Também havia justos. C'est l'unique ville qui était mélangée par les gens. A única cidade que foi misturada com as pessoas. On ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait utiliser les gens à Galilée. Não poderíamos imaginar que Deus iria utilizar Quand para on parlera Galileia. de Jourdain, Jésus a péché les apôtres au Quando Jourdain. Jesus pregou lá no C'était Jourdain, les somente Jourdains na près de Judéia. Galilée. Somente foi Judeia de Galileia. Tous les apôtres sortaient de là. Onde apóstolos saíam. Mais c'était une ville noire, Quer dizer, foi uma cidade une preta. culture noire. Quer dizer, uma cidade Mais quand preta. l'Éternel est Mas arrivé, quando o Eterno chegou, il est allé donner les salis ele veio dar somente a aux salvação. désespérés de Galilée, Somente na Galileia. aux gens désemparés de Galilée, As pessoas desapareceram lá aux na gens qui ne Galileia. savaient plus définir leur As vie, pessoas que não sabiam como definir a aux sua gens qui vida. disaient c'est trop tard dans ma vie, As pessoas que diziam que já je é ne tarde peux na minha plus gagner, vida. Que não posso car mais l'âge a ganhar. avancé, E quando a idade c'est já trop avançou. tard dans ma vie, Já é tarde da minha Nasa n'a vida. puité. Eu já não tenho mais o socorro. Alors l'Éternel est venu pour E ce aí genre de Eterno veio personnes, para essas pessoas. pour leur donner la vie. Para lhe dar somente a vida. Le salut. A salvação. Quand nous allons parler des salis, Quando nós vamos falar da on voit salvação, comment l'Éternel s'élève vamos ver como o Eterno se pour délivrer levanta. les opprimés. Para libertar somente Les aqueles gens qui se opostos. sentent stagnants dans la Das vie, pessoas que estão meio ils ne na peuvent pas vida. bouger. Quer dizer, estão muito ligados. Christ est venu E Cristo veio. pour éclairer ces Somente peuples-là. para esclarecer aquele Il y a povo. quelque chose que nous devons lire. Uma coisa que vamos ler aqui. Lisons cela. Leia somente. Jonas, Jonas. un seul vers. Somente versículo. Et je vais clôturer. E aí vou encerrar. Lisez-moi un peu Jonas chapitre 2, verset 9. Leia somente Jonas capítulo 2, versículo 9. Jonas 2, verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Continuez la lecture. 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Reprends les derniers versets, c'est ça que je cherche. Verset 10. Ah. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Quelqu'un qui est dans le ventre du requin, regardez la prière qu'il fait. Regardez-moi le niveau de la foi. Il dit pour moi. Allons-y.
Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Je t'offrirai les sacrifices, je te présenterai les offrandes avec les cris d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait, le salut vient de Il dit, l'Éternel. j'accomplirai le vœu que je fais éternel. Si tu me permets de sortir dans le ventre du requin, sache-le que je te présenterai les offrandes dans les temples. J'accomplirai le vœu que je fais. Point. Et il conclut, le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Un enfant de Dieu, Quer dizer, filho de Deus. possédé Quer dizer que par foi un esprit de procedido. requin, Quer dizer, do espírito aí enfant de maligno. Dieu. Filho de Deus. possédé par un esprit de mort de requin, Quer dizer, se foi protegido enfant com o de espírito Dieu. maligno. Foi filho de condamné à Deus. mort par les Foi requins, condenado à morte pelos un enfant de Dieu bruxos. Filho de qui Deus. manquait le salut Que cloué falta a salvação dans le crua. ventre du requin, Aí no coração do bruxo. un enfant de Dieu Filho de Deus. condamné par la puissance de la Que maladie. foi condenado pelo poder da L'intention, il doença. connaissait Dieu. Quer dizer, o filho Jonas conhecia connaissait Deus. Dieu. Jonas conhecia Mais il Deus. était dans le ventre du requin. Mas ele estava Il était somente no déjà ventre dans la dele. prison, Precisava estar na condamné cadeia. à mort. E como é que ele Écoutez-moi morre? très bien. Ouça-me Tu peux bem. être enfant de Dieu. Você pode ser Malgré filho ta de durée Deus. dans le ministère, E entrar mesmo no malgré les ministério. délivrances que tu as fait, Mas a libertação que regardez fizeste. Jonas. Olha somente Il Jonas. était prophète de Ele foi l'Éternel, profeta do mais Eterno. condamné dans le Mas ventre foi du requin. condenado somente Il y a naquele beaucoup espírito de gens qui maligno. sont ici, As pessoas que qui estão aqui, sont condamnés dans le ventre que du foram requin. condenados somente no Dieu ventre connaît que maligno. tu es son enfant. Deus conhece somente Dieu aqueles connaît que filhos. tu pries beaucoup. Quer dizer que você Connaît ora que vous muito. gênez Ele beaucoup. conhece que você Dieu jejua connaît que muito. vous l'aimez Ele beaucoup. conhece que ele Mais ama Dieu muito. connaît aussi Mas Deus conhece que tu também es condamné que você é dans le condenado ventre no du ventre. requin. Quer dizer, o Malgré maligno. les galons de prophètes, Mesmo com o diálogo de malgré profeta. les grades de prophètes, Mesmo o grau de profetas. Monsieur Jonas Mas Jonas, était condamné ele foi dans le condenado ventre naquele du ventre requin. maligno. Mais il y a quelque chose Mas há uma coisa qui m'a intéressé. que me interessou. Jonas dit ceci: Jonas dizia, j'accomplirai mes vœux. vou cumprir a minha Quand le requin me vomira, Já não porque vai je me te atingir. présenterai mes Eu vou offrandes. apresentar minha Point. oferta. Il conclut. Ponto. E eu Le concluo. salut E salvação vient de l'Éternel. do Eterno. Ça c'est la foi. Isso que é a fé. Ça c'est la foi. Isso que é a fé. C'est ça qui a sauvé Jonas. É que salvou C'est la Jonas. conclusion qui a É a sauvé Jonas. conclusão que salvou Jonas Jonas. connaissait Jonas que le conhecia salut. que a salvação. J'ai péché devant l'Éternel. Eu peguei somente no J'ai interno. fui à Tarsis. Eu distanciei Mais dessa une vida. chose que je connais. Mas somente o gesto que Le eu salut conheço. A salvação vient de l'Éternel. do interno. Dieu a regardé la foi de E ele Jonas. escolheu somente a fé de Oh, Jonas. ce type est terrible. Disse não, esse é Il donne muito l'ordre au terrível. requin. Quer dizer, ele pregou Vomissez Jonas. Conhecia Tu o n'as pas le Jonas. droit. Ele não tem Vomissez direito. Jonas. E ele lançou Jonas Jonas. a été vomi. E ele foi lançado. Tu es malade. Das doentes. Tu as des problèmes. Tem problemas. Esprit de mort. O espírito da morte. Ola la kate. Você não dorme. Tout ne marche pas. Tudo não caminha. Parce que génération na yo babonga. Sua geração já se Yo melhorou. esimbate. Você sempre não está dando Maladie certo. incurable. A doença O incurável. meliba qui se simbarate. Bem, mas Et medicamento pas na não yo dá rien ne marche. certo. Para tudo não Ozo dá sentir certo. ce qu'on lingo zo ekimi. Tá sentindo como se Suko quiser lingo zo pegar para ekimi. fugir. Se quiser Suko pegar para lingo zo fugir. ekimi. Se quiser pegar Yo para zo akate. fugir. Você nunca Ya yo consegue ekima pegar. kakaka. O teu sempre Il y foge. a quelque chose qui ne marche pas. Há uma coisa que não C'est que tu caminha. es Jonas. O que você Tu tinha es Jonas. enfant de Dieu, c'est vrai. É filho de Deus, Mais é tu es irmão. Jonas. Mas Jonas, Tu es dans le ventre du requin. ele tirou Mais somente na une frente seule do chose. rei. Uma coisa. Il faut que tu restaures ta foi. Para restaurar sua Car fé. Jonas en avait. Quando Jonas C'est sabia. pourquoi Jonas avait dit, É por isso Jonas je disse, connais une chose. eu conheço uma coisa. Le salut É a salvação. vient de do l'Éternel. Eterno. Aujourd'hui, Hoje, en vérité, a verdade é a verdade. je vous le déclare. Eu vos declaro Que cette soirée, que dessa noite le salut ne vient ni de a l'Orient, salvação vai vir somente do ni de Oriente, l'Occident, não do ni Ocidente, de Méridion, não do ni de Meridiano, Septentrion. não do Septentrion. Mais le salut Mas a vient salvação de vem. É Yehoshua somente a orelha. HaMashiach. E de Jeová C'est lui le sauveur. Esse que é Si vous Salvador. croyez en lui, Você acredita c'est nele. le jour de la É délivrance. o dia da libertação. C'est le jour de la É restauration. dia da restauração. Il faut que tu sois sauvé. Você deve ser Il faut salvo. que tu sois délivré. Você deve se libertar. Car le salut vient de Se a l'Éternel. salvação vem do Il est le Eterno. restaurateur Ele é o des restaurador de saints. Il est todas le as coisas. réparateur des Ele é brèches. reparador de Si vous plantas. croyez à Se você l'Éternel, acredita no il est le Dieu Eterno, qui sauve. Ele é Deus Le que Dieu de salva. Jonas, Deus de Jonas. il est notre Dieu. Ele é o nosso La Deus. Bible dit A ceci. Bíblia diz assim, Il est le même Ele é o mesmo hier, ontem, aujourd'hui, hoje et e éternellement. eternamente. Aujourd'hui, Hoje, s'il y a la croisade você ici, nessa c'est cruzada. pour que ta vie change. Essa pra vida C'est pour mudar. que les miracles soient Pra accomplis milagres se dans cumprirem. votre santé, É somente dans a sua votre vida. âme É et dans votre esprit. É somente o vosso Si espírito. vous croyez 3 fois, dis Amen, Se Amen, você Amen. acredita, fala 3 vezes amém, amém, amém. Si vous croyez 3 fois, dis Amen, Se você Amen, Amen. acredita, fala amém, amém, amém 3 vezes. Si vous croyez, dis 3 fois Amen, Amen, Se Amen. acredita, 3 vezes amém, amém, amém. Il y a quelque chose que j'aime, Há uma coisa que eu amo, afin que je conclue. antes de Il y a concluir. quelque chose que j'aime, lisez. Há uma coisa que eu amo, leia. Waouh, 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 waouh. Il y a quelque chose que j'aime. Há uma coisa que eu amo.
Il y a quelque chose que j'aime. Há uma coisa que eu amo. Romains, chapitre 1, Romano capítulo 1, dans le verset 16. no versículo 16. Il y a quelque chose que j'aime. Há uma coisa que eu amo. Lisez cela. Leia somente aquilo. Un verset connu de tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un verset de la révélation. Romains chapitre 1, verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu Une puissance de Dieu. pour le salut de quiconque croit. Écoutez-moi bien. Je suis venu à Luanda pour Eu vous vim aqui em présenter Luanda. que Jésus est Seigneur. Para apresentar que Jesus é Senhor. Jésus est l'unique sauveur du monde. Eu digo que é o único Jésus, salvação c'est do lui mundo. qui est l'unique Dieu. Eu disse ele que é a unicidade. Pour que Jésus opère, il n'a pas besoin de canne. Para Deus operar não precisa esperar. Pour que Jésus opère, il n'a pas besoin de cérémonie. Quer dizer, para Deus operar não precisa de cerimônia. Mais c'est Jésus est capable de réaliser de grandes choses dans votre Mas vie. Deus é capaz de realizar boas coisas na vossa Bible vida. lobby, il est le mari des veuves et le père des orphelins. A Bíblia diz que é marido de viúva e pai dos órfãos. Le consolateur des indigents. Quer dizer, o consolador daqueles sem culpa. Des gens sans valeur, Jésus leur donne la valeur. Quer dizer que só que não tem valor, Deus dá valor. Je n'ai pas honte de l'évangile. Não tenho vergonha do evangelho. Car l'évangile de Quando o Dieu evangelho de Deus est une puissance de é o Dieu poder de Deus. pour le salut de quiconque Somente para croit. a salvação das pessoas que Il acreditam faut que neles. l'évangile devienne une puissance pour ton Quer dizer, o salut. evangelho deve ser poder pela sua vida. Quel est ton problème? Basambela pona yo. Oraram para ti. Basala mingi pona yo. Fizeram muito para ti. Mais ba madesu nyonso ekokanite. Mas todo feijão não são iguais. Olia madesu atata mwasi. Já comeste Olia feijão madesu mama de... leki. Já cozinhaste feijão Olia de madesu feijão. mwasi Já anoko. comeste feijão daquele Olia ba lugar. madesu nyonso. Comeste todo o feijão. Ekeba. Mas Ba madesu cuidado. esuki nante. O feijão ainda não parou. Ba madesu esuki nante. O feijão ainda não parou. Oya poko alelo. Da noite de hoje. Ekobala na lilemu na yo. Vai se igualar com sua língua. Si vous êtes d'accord, acclamons très fort l'Éternel. Se está de acordo, grita mais forte amém. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Quer dizer que é o Senhor Qui est le roi des rois? Quem é o rei do rei? Qui est la manne cachée? Quem é a manifestação? Qui est la manne révélée? Quem é a mãe Qui est le revelada? pain de vie? Quem é o pai da Qui est vida? le chemin? Quem é o salvação? Qui est Jehovah Rapha? Quem é o Jeová Qui est Rapha? Jehovah Nissi? Quem é Jeová Nissi? Qui est Jehovah Quem é Roy? Jeová Roy? Nous acclamons très fort Para l'Éternel. aplaudir fortemente. Il était condamné. Ele foi condenado. Il était lié. Ele foi ligado. Mais Mas